Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, né, vamos tentar fazer um milagre aqui, em poucos minutinhos, a gente comentar alguma coisa sobre trombose enfalcêmico, né? Isso aqui é assunto de horas também, tá? Porque tem um monte de coisas envolvidas, mas o interessante, tem falcêmico e tem falcêmico, né? Pois é, e aí, como é que nesse falcêmico dá, nesse aqui nunca deu, né? E aí, como é que é isso, tá? Então, o que que tá, tem mais coisa por trás envolvida só do que aquela romântica Emácia em foice, tá? Mas tudo bem, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no que está acontecendo. Então, o que que nós temos? Nós, né, sabido já que por hipóxia a conformação da hemoglobina muda, mudando a conformação da hemoglobina, essa hemoglobina com essas características aqui, o que é que ela faz? Ela se emenda, tá? Ela se emenda uma molécula na outra e elas formam um polímero. Esse polímero, ele, vamos dizer assim, ele forma bem como está aqui, ó, um cilindrão. E esse cilindrão vai se acumular. E isso vai fazer com que a hemácia fique torta. Ficando torta, ela perde todo, vamos dizer assim, aquela característica hemácia endotélio, então a questão reológica muda totalmente quando eu tenho esta forma, quando eu tenho esta forma aqui. Quando eu tenho essa forma de foice, o que que acontece? Em função, tá, do fluxo, eu consigo, numa válvula, tá, de um vaso, eu consigo o quê? Me agrupar mais fácil do que se eu fosse essa hemácia aqui. Essa hemácia aqui, ela pode se juntar, se agrupar, mas ela sai. Esse agrupamento se desmancha. Quando eu tenho essa forma aqui, o que que eu faço? Eu começo a me ligar mais e fica mais difícil de eu me desmanchar. Claro que eu me desmancho, senão esse paciente ia ter trombose o dia inteiro, né? Eu estou apenas, né, falando uma loucura aqui, mas desfazer um bolo de hemácia assim é muito mais fácil do que desfazer um bolo de hemácia nessa condição. Então, nós estamos só falando aqui da parte da questão morfológica. Claro que tem outras coisas. O que que existe dentro do endotélio vascular desses pacientes? Então, o endotélio vascular deles também não é, vamos dizer assim, todo ele igualzinho a quem não tem. Então, o fato de eu ter essa hemácia nessa forma aqui, certo? Isso faz com que eu ative neutrófilo e eu comece a ativar monócito, certo? E o que que eu vou ter então? Eu vou ter fator tissular, eu vou ter ativação de plaquetas e eu vou expor certos receptores. Então, o que está acontecendo aqui? Está se formando um conjunto para quê? Para que haja formação do trombo, tá? Então, veja, tudo vai começar em função da característica dessa hemácia, tá? Então, vejam, né, o mesmo desenho de antes lá. O que que eu tenho? Ó, aumento das moléculas de adesão, que a gente tinha falado antes. O tempo de resposta, tá? Vamos dizer assim, é menor, então é mais fácil eu ficar aqui sendo falciforme, tá? E o fato de eu estar aqui, eu vai ter outras hemácias. Então, quando isso aqui estiver acontecendo, isso aqui vai fazer com que outras hemácias que estavam até então na forma de discócito, elas vão virar agora um drepanócito. Ou seja, é um ciclo. Endotélio, hemácia, endotélio, hemácia. Então, o que que acontece? Acontece que vai chegar uma hora, eu vou ter então fator tissular, certo? No próprio vaso, eu vou ter fator tissular que foi gerado do endotélio, fator tissular da própria hemácia. E o que que eu vou fazer então? Eu vou ativar a coagulação. E isso vai fazer com que eu forme um trombo de hemácias, tá? Fibrina, hemácia. Pode ver aqui, existe a contribuição de plaqueta é mínima, tá? Ou seja, uma ativação direta,
tá? Do drepanócito com todo o processo que o paciente tem, lembrando, é uma inflamação crônica, lembrando que o endotélio dele também, em função, né, de anos sendo assim, esse endotélio é um pouco diferente, e esse endotélio é propício a fazer esse tipo de coisa. Então, é mais fácil, claro que tem sistemas de controle, óbvio, mas é mais fácil num paciente falcêmico, vamos dizer assim, passar por esses sistemas de controle de quem não é falcêmico. É óbvio que isso está acontecendo com a gente que não é falcêmico a todo segundo, só que nós temos o quê? Nós sistemas de controle, então isso não acontece. Agora, vai chegar um momento que é mais propício para um paciente falcêmico fazer uma trombose por ter passado os sistemas de controle do que a gente que não tem anemia falciforme, tá bom? Como eu disse no início, é uma conversa para muito tempo, né? Eu estou tentando fazer o resumo do resumo, não é só para a gente ter uma ideia que existe isso, tá? É frequente e mais, quando nós tivermos as crises, né, falcêmicas, então o risco aumenta mais ainda, né? Então o laboratório tem que estar de olho nisso aí, tá bom? Então, em linhas gerais era isso. Obrigado, então, até a próxima.